Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! Não é segredo pra ninguém que Yoda é um dos seres mais poderosos que já habitaram o universo Star Wars. Apesar de seu tamanho diminuto e aparência fofinha, Yoda era extremamente habilidoso com o sabre de luz e muito conectado com o lado luminoso da força, sendo um dos personagens com maior contagem de midi-chlorians em seu sangue. Dito isso, também havia muito mistério envolvendo esse personagem, e sabemos relativamente muito pouco sobre sua origem e sua história, que afinal tem mais de 900 anos para serem explorados. Por isso, no vídeo de hoje irei te contar 6 fatos sobre o Yoda que você precisa saber. E aí pessoal, nesse vídeo vamos ver os fatos que precisamos saber sobre o Yoda. Então, se isso te interessou, vai deixando seu like, comentem do que acharam e se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Então, bora pro vídeo. Eu sou o Mando e aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. Vamos ver se ele pode realmente tirar as minhas dúvidas em relação ao Yoda, né? Nessa galáxia tão distante. Bom, assim como ele disse, né? Deixa o like e se inscreva no canal, né? Pra ajudar o canalzinho aqui, né? Valeu! George Lucas não conseguia decidir o seu nome, e essa aqui já vai começar com o pé no peito porque é muito bizarro. Você sabia que o nome do Yoda quase foi Buffy? Sim, tipo a Buffy caçadora de vampiros. Não, parece meio doido falar disso, mas é verdade. Isso é, até que a ex-roteirista do filme, Leigh Brackett, mudou o nome do personagem para Mint Yoda durante seu primeiro rascunho, deixando apenas Yoda. O que faz muita gente também teorizar que o primeiro nome do Yoda é Mint, mas isso nunca foi confirmado dentro do cânone. Levando em consideração que Yoda é um dos personagens mais sábios e poderosos de Star Wars, a gente fica muito feliz que George Lucas colocou a mão na consciência e mudou o nome de Buffy para Yoda. Nunca ouvi falar dessa tal de Buffy. Se alguém conhece, deixa aí nos comentários, né? Essa roteirista do filme foi um gênio, mano. Nunca conseguiria pensar no nome Mint Yoda. Bom, de qualquer forma, agradeço, né? O nome ser Yoda. Yoda tem os lábios de Albert Einstein. A aparência de Yoda foi baseada principalmente em seu criador, o artista de maquiagem Stuart Freeborn, mas ele fez alguns ajustes na tentativa de fazer com que o público, inconscientemente, visse Yoda como mais inteligente e sábio. Sendo assim, ele pegou o lábio superior do personagem e foi modelando para que parecesse o lábio do físico Albert Einstein, tirando o bigode, né, claro. Uma pena que todo o bom trabalho de Freeborn foi neutralizado pela incapacidade de Yoda de domar a nossa gramática básica após 900 anos. Afinal, parece que ele não era tão inteligente assim, né? Brincadeiras à parte. A maquiagem dele ficou muito boa. Quando eu vi o Yoda falando daquele jeitinho, tinha me dado a impressão que ele era sábio. Não que ele não tinha nosso diálogo, nosso dialeto. Até que me acostumei rápido, né, com o jeito dele de falar. Então, coloquem aí nos comentários o que vocês acham do jeito dele de falar desse dialeto. Yoda usou a força para ficar de olho em Jedi em toda a galáxia após a Ordem 66. Na trilogia original, somos levados a acreditar que Yoda e Obi-Wan são os únicos Jedi que sobreviveram à Ordem 66, mas como o cânone de Star Wars se expandiu, vimos que esse não era o caso. Yoda, que era o último grão-mestre da Ordem Jedi, assumiu a responsabilidade de garantir que seus ex-alunos ainda estivessem bem. Depois de se auto-exilar para Dagobah, Yoda ainda tentou ficar de olho nos Jedi que sobreviveram à Ordem 66. Ele conseguia fazer isso através da força, sentindo sua localização e monitorando seu bem-estar. E isso não estava restrito apenas a membros da Ordem Jedi. Ele também foi capaz de se conectar com outros usuários da força, como Ezra Bridger e Ahsoka Tano, como a gente viu lá em Star Wars Rebels, oferecendo toda a sua sabedoria e orientação quando necessário. O Yoda só tem aquela onisciência básica, só pra mostrar o quão foda ele era. O Ezra, eu já conheci ele na animação de Rebels, né? A Ahsoka ainda não vi, né? Mas sei que ela foi a discípula do Anakin, né? Espero que ela apareça logo uma série dela. Ou ela apareça em algum dos filmes, sei lá. Mas ia ser legal se ela aparecesse. Eu queria conhecer melhor ela. Eu só sei que ela era a Padawan do Anakin. O Ezra é o Padawan do... Qual que é o nome dele? Do Kanan.
Então, né, espero que ela apareça logo. Mó a fim de conhecer o personagem, mano. Yoda podia determinar o alinhamento de um usuário da força apenas pelo toque. Durante o julgamento de Quinlan Vos, Yoda revelou que podia determinar o alinhamento de um usuário simplesmente pelo toque. Vos era um mestre Jedi que tentou assassinar o Conde Dooku antes de cair para o lado sombrio. Ele finalmente voltou para a luz, mas sua lealdade estava um pouco em questão. E é por isso que essa habilidade da força de Yoda se mostrou tão útil. Yoda explica que a força o permitiu ler a história de uma alma e saber se ela está alinhada com a luz ou com a escuridão. Ele provavelmente deveria ter dado um tapinha nas costas do Palpatine em algum momento, mas talvez ele nunca tenha tido essa chance. Caramba, que poder roubado. Conseguir ler a história de alguém é roubado demais. Só não se compara à previsão do futuro que o Anakin tem, que por sinal também é muito roubado. O Yoda, se eu não estiver errado, ele tentou ler a história do Anakin. Se eu não estiver errado, né? Repito, se eu não estiver errado. Por favor, não me xinguem nos comentários. Yoda tinha muita moral com os Wookiees. Como vemos em A Vingança do Sith, Yoda estabeleceu boas relações com os Wookiees de Kashyyyk antes da batalha que ocorreu no planeta. O relacionamento de Yoda com os Wookiees foi tão positivo que ele recebeu a honra e o título de Defensor da Árvore da Vida, e também se tornou um membro de honra em muitas famílias dos líderes Wookiees. Ele ganhou esse título em parte por ajudar nas negociações entre Wookiees e Trandoshanos, que eram espécies vizinhas, mas que tinha muita rivalidade e muito conflito entre eles. Então isso aí foi um marco na diplomacia Wookiee, com certeza, por isso que o Yoda recebeu todas essas honrarias. Que os Wookiees respeitam e confiam nos Jedi, eu já sabia. Tanto que em Rebels, o Kanan fala que os Wookiees eram os maiores aliados dos Jedi. Uma coisa que eu não sabia sobre Yoda era que ele tinha recebido a honra e o título de Defensor da Árvore da Vida. E por fim, não poderia deixar de fora o item mais bizarro dessa lista, que é Yoda quase foi um macaco. Literalmente. Falando em coisas que Yoda quase foi, prepare-se para apagar isso da sua memória, porque você vai ter pesadelos. Antes de Yoda ser um fantoche encantador e também um personagem CGI assustadoramente bem feito, George Lucas pretendia que Yoda fosse interpretado por um adorável macaquinho com uma bengala. Mas o problema é que George também queria que o macaco usasse uma máscara parecida com o personagem do Yoda, e os resultados naquele momento foram algo longe de serem adoráveis, indo tão longe ao ponto de o macaco e o treinador irem para o set e começarem a trabalhar no filme. E esse macaco Yoda teria sido basicamente o Jar Jar Binks da trilogia clássica. Como sabem, né, Jar Jar Binks foi um personagem que deu muito trabalho e acabou não caindo tanto na graça dos fãs durante o lançamento dos filmes, então essa comparação aqui não tá tão longe de ser real. Felizmente, os envolvidos no filme perceberam que o macaco Yoda era uma ideia ruim e francamente assustadora, e trouxeram então Frank Oz para dublar e dar vida à marionete do Yoda que conhecemos hoje, garantindo que nenhum outro pesadelo acontecesse ao avistar o Yoda. Mano, o Yoda como mamaco, mano, que troço bizarro. Nossa. Ainda mais se parecer com o Jar Jar Binks. Embora que o Jar Jar Binks, eu gosto de Jar Jar Binks. Não, eu gosto um pouquinho do Jar Jar Binks, ele é engraçado. É legalzinho. Quando era mais novo eu gostava dele. Mas o Yoda como mamaco, mano, que troço bizarro. Com certeza eu ia ter pesadelos. Nossa, caramba, mano. Mano, ia ser desanimador pra caramba ter o Yoda como macaco. E aí, pessoal, beleza? Obrigado por terem chegado aqui no final do vídeo. Bom, curtam, né? Se vocês gostaram do vídeo, comentem o que vocês acharam e o que vocês querem que eu traga pra cá. E ative o sininho das notificações, né? Pra não perder mais nenhum vídeo. E se inscrevam, né? Pra ajudar a crescer o canal. E até a próxima.